Ok, gente, 11h17, lembrando que amanhã é sexta-feira, amanhã também tem debates aqui. Participação especial amanhã, doutor Maurílio Schiavo. Maurílio vai estar aqui com a gente, além do Faria, do Quincas, mas amanhã o Maurílio já confirmou a vinda dele amanhã ao programa. Vai ser interessante que a gente, no final de semana passado, foi o final de semana no Metanoia, o Maurílio estava no Metanoia, né? E a gente também vai falar um pouco do que pode falar sobre isso aí, desse trabalho que está sendo feito. Então, amanhã, doutor Maurílio Schiavo aqui no nosso programa. O Zé Moreira já entrou aqui com a gente. Zé, um abraço, muito obrigado. Tudo é ideologia, até as opiniões. Exatamente isso, né? Eu, quando fui para o comercial, eu perguntei a pastora Gabriela, né? Se lá, ela convivendo com uma porção de mulheres lá dentro, como é que são os problemas que se aparecem? Porque ela disse no início do programa que ela sentiu necessidade de entrar para a faculdade, de fazer psicologia. Ou seja, isso vai além de ser pastora, porque a pastora conversa com pessoas, e aí ela sentiu essa necessidade. Aí vai a pergunta, por quê? Pastora, agora você está fazendo psicologia. E quais são os grandes problemas que aparecem dentro da igreja? Isso foi uma área que sempre me interessou, né? Porque quando a gente começa a lidar com gente, a gente gosta de gente, a nossa mente, né? Porque tudo começa aqui. Tudo começa aqui. E a gente lidando ao longo dos anos, e a gente vendo o caminho que as famílias estão tomando, que a sociedade está tomando, a gente percebe que chegam demandas para a gente que vão além de um cunho espiritual. Que eles vão para uma necessidade também, né, onde entra a ciência, onde entra o emocional, onde entra o psicológico. Você perguntou para mim antes da gente começar, antes da gente ir para o intervalo, você falou assim, você recebe um monte de famílias, como que você lidar com essa monte de famílias? Né? Falei assim, cada família, assim como cada um, é de forma individual. Eu não tenho como aplicar, não tenho uma fórmula, eu falei assim, faz aqui nessa família. Não, eu preciso entender qual o contexto que levou. São duas pessoas que se juntam, diferentes, com criações diferentes, com valores diferentes, que estão em torno disso tudo que a gente está passando. Então, olha só, vamos procurar aí quais são as raízes que estão gerando esse tipo de problema. Qual é a raiz que gera o desentendimento? Qual é a raiz que está gerando ansiedade no filho? O que ele ouviu de um pai, de uma mãe? O que ele ouviu o que um pai ouviu do seu pai? Né? Como é que está o contexto econômico dessa família, o contexto social? Não tem como eu botar todo mundo no pacote e dar uma única fórmula, porque senão eu vou estar sendo injusto. Eu vou estar desrespeitando, né, a individualidade de cada um. Então, a gente tem, todos os problemas estão ali dentro, porque a gente está recebendo pessoas que convivem, ninguém aqui está isolado, né, numa bolha. A gente precisa conviver em sociedade. A gente precisa trabalhar, a gente precisa pegar um ônibus, a gente precisa lidar na escola, a gente precisa lidar no trabalho. Então, você imagina todos nós aqui envolvidos nisso tudo ao mesmo tempo. E aí, o que a gente precisa fazer? Entender e separar quais são as questões ali que envolvem quando chega uma família. Qual é a questão que entra valor, que entra orientações erradas, que entra transtornos e cunhos emocionais que não estão sendo tratados, não estão sendo vistos. Porque se eu entro só, muitas vezes, com o espiritual ele não vai agir somente se eu tiver uma desordem emocional. E eu preciso tratar essa desordem emocional, e às vezes até psíquica, e às vezes até psicológica. E aí é a hora onde eu tenho que falar assim, olha só, eu posso com você até aqui, mas aqui você já precisa procurar um profissional. Quando a gente entra, por exemplo, como você falou, de uma pessoa que entra com uma dependência química. Eu entro com a fé na dependência química, eu entro, né, com aquilo que preenche o vazio da pessoa, mas como que eu vou livrar essa pessoa de uma dependência? Sem dúvida. E a fé embasa a ciência e vice-versa. Exatamente. Também, né? Como que não é diferente uma coisa da outra. Como eu tiro a pessoa de uma dependência de um vício, de álcool, por exemplo? Olha, vamos lá. Vamos procurar um profissional, vamos ver a ajuda que você precisa em todo... Então, assim, a fé, ela vai caminhar junto com a ciência, junto com isso tudo. Né? E também a ciência precisa caminhar junto com a fé. E também os profissionais precisam caminhar junto com a fé. Porque você tirar uma pessoa drogada... A gente tem clínica lá, né? A gente apoia a Simone e o Alex, que fazem o trabalho com dependência. E esses dias eu sentei com eles para falar, olha só... Vocês estão numa casa, vocês estão com pessoas ali que ficam ali o tempo inteiro, saindo de uma dependência química há muito tempo, eles passam por uma abstinência, o corpo sente, e aí? Qual é o tratamento que eles estão recebendo
para essa abstinência? Qual é o tratamento psicológico que eles estão recebendo? Porque uma pessoa que é dependente química, ela fica com o seu psicológico totalmente destruído. Então, esse tipo de gente que eu recebo na igreja e que a gente precisa saber encaminhar. Uma família que chega lá, olha, eu tenho um problema que o meu marido, ele se droga e quer tratamento, quer ajuda? Porque é a primeira coisa que a gente pergunta. Com certeza. Você quer, né? O que você quer? Então, o querer é fundamental, o que você quer? Né? Ela falou fora do microfone. Falou. O que você quer? Depois de anos. Né? E ouvir. Porque eu chego primeiro para quê? Ouvir. Porque é no ouvir que você começa a pegar as chaves do que está acontecendo. Porque, às vezes, o que a pessoa fala primeiro não é o verdadeiro problema. Engraçado que as pessoas também têm essa carência de serem ouvidas, né? A gente vai encontrar nas entrelinhas, né, a realidade da situação. Você chega com uma demanda e quando você ouve a família, Hélio, a demanda não é aquela que foi apresentada. Você começa a construir uma linha, não, até chegar ao verdadeiro problema. Por quê? A pessoa ela vai tirando a casca, igual a cebola, que você vai tirando as cascas da cebola e sempre tem alguma coisa ali. Então, assim, para você conseguir ajudar uma família, não é de uma forma superficial. Você tem que ir tirando as cascas, para ir trabalhando processo. Nenhum problema de família, nenhum problema você resolve de forma imediata. Até porque a gente está em construção até... Então, são processos. E esse mundo também, do jeito desafiador que a gente comentou, ele chama a gente à superficialidade. Então, às vezes, as pessoas também nem sabem qual é o verdadeiro problema. Não é nem que, né, não é nem que elas escondam. E a gente está ali para ajudar a identificar. Justamente. Então, às vezes, e é uma carência também, há uma carência das pessoas serem ouvidas. Sim. Né? Então, assim, as pessoas não se ouvem mais. E aí essa rapidez nos processos, essa agilidade faz com que realmente as pessoas se percam. Aquilo que é fast food, né? Eu chego lá, fala meu problema, quero ele resolvido agora. Porque a mente da pessoa, o ser humano hoje, ele vive num processo muito interessante em que só quer prazer. A mente só quer prazer. E ela quer um prazer a qualquer preço, a todo custo. E rápido, né? Tudo no delivery. Tudo é rapidinho. Muito imediato. Gente, existem tantas formas de prazer de forma plena, saudável, mas as pessoas não estão assim, não estão conectadas com isso. Eu acho que essa questão da positividade tóxica, né? Eu tenho pavor. Se a pessoa fala comigo, ai, gratiluz, tudo é bom. Tudo... Não é. Eu já falo, não é bom. Você foi derrotado, acabou. Por quê? Justamente porque é aquele choque de realidade para a pessoa entender o seguinte, não é imediato, a felicidade não é um estado pleno e consolidado. Ele é de pequenas coisas, são pequenas conquistas, e também é feito, a felicidade também é feita de pequenas decepções. Sim. E tá tudo bem, né? Eu gosto sempre de falar isso, tá tudo bem com isso, não há nenhum problema em você ter tido uma decepção, de você ter tido uma queda, de você precisar se refazer. Isso são processos da vida, né? E realmente, como tudo é muito rápido, tudo é muito no delivery, a sensação que dá é que as pessoas te entregam tudo muito rápido. Uhum. E falando da música, né, eu acho muito engraçado, porque agora está na onda de glamourizar as decepções. Sônia, você que gosta de música... Ninguém aguenta Chico mais. Chico que traiu Luísa Sonza. Chico, se tu me quiseres. Por que a gente... porque agora a gente está na onda do... Ai, sofrer é legal. E aí glamouriza aquilo. Então, assim, a sociedade te entrega coisas muito rápidas. Você é levado a pensar, né, de forma muito, muito, muito rápida. Tudo imediato demais. Então, assim, eu acho que esse processo, né, que a pastora muito bem colocou, de ouvir, de realmente levar as pessoas a entenderem quais são os seus reais problemas, né? Onde estão as questões. A gente fala, né? Eu brinco muito, eu e meu marido, depois do segundo casamento, porque antes a gente não sabia fazer. E tudo bem, você não tinha aquela consciência, mas os erros servem para a gente aprender. E a gente conversa muito, né? E a gente está muito ciente, embora seja um casamento recente de 2 anos, com uma filhinha de 5 meses, enfim, tem o Antônio, que também entrou, né, para ser filho dele, ele tem um pai maravilhoso também, mas, de qualquer forma, é aquele ambiente familiar que faz aquela construção também.
E a gente fala, olha, a gente vai ter problema. Todo mundo tem problema. Não é uma família feita só de sorrisos. Não é sobre isso. Tá tudo bem. A gente vai discutir e a gente vai passar por aquilo e entender onde a gente vai melhorar. Né? Esse diálogo falta muito, né? A gente tem passado pelo processo, volto mais uma vez, não é só do filho, é limitar também o uso de tela, porque se deixar a gente fica o tempo inteiro na tela, né? Porque a gente tem que trabalhar, porque a gente chega muitas questões ali, então é fundamental que a gente como família tenha um tempo sem tela também, né? Enfim, porque senão a gente vai se perdendo um do outro, se desconectando, né? E estando plenamente conectado. E vive em casa como estranhos. Você está ali, mas é um grupo de pessoas que moram dentro da mesma casa. Mas que não se conectam e não se conhecem. O dia que meu filho me mandou um WhatsApp, ele estava no quarto e eu na sala, eu fiquei doida. Eu falei, não. Não, com 10 ele mandou o WhatsApp do quarto, Hélio. Falei, mãe, tô aqui. Eu falei, não, então desce. Vamos descer, né? Então tem alguma coisa de errado. Né? E são coisas que são até engraçadas, mas que se a gente não prestar atenção, daqui a pouco a gente está se comunicando ali. Eu falei, não, tira a tela, acabou, não tem mais tela. Os jogos de videogame é uma coisa que me preocupa muito, porque assim, eles são cada vez mais reais e mais violentos. Quanto mais violentos, mais interessantes, porque aí é o poder dos dedos. O que esse dedo pode fazer fora da tela? Porque às vezes a gente não se toca do que vai acontecer. Que a gente, não, só está brincando ali, digitando. Não! E o imediatismo? Isso pode acontecer com muita facilidade. O dedo está pronto para isso. Sim. Não, eu fico muito... Antigamente era a questão do pateta, né? Aqueles desafios que as crianças eram levadas a fazer. Isso é uma coisa seríssima e que a gente precisa estar muito atento. Falei, meu filho, eu estou constantemente conversando e é muito interessante. E, infelizmente, às vezes a gente tem que ter acesso a essas questões que estão acontecendo, mesmo não querendo, né? Eu falei, lá em casa não entra TikTok. Nos países mais desenvolvidos do mundo, ele foi abolido. Isso tem um motivo. Não, se você vê o que o criador do TikTok, ele produz para a população, não é o que ele quer para o resto do mundo. Não. Você olha lá, o criador do TikTok, ele criou um mecanismo maravilhoso que dentro de 10 anos você vai ver que crianças do outro lado do mundo nós teremos. Em compensação, esse mesmo criador jogou para o resto do mundo, que somos nós, os lixos, o lixo do TikTok. Então, o que nós teremos? Crianças lixo. Gente, olha, hipersexualização de criança, adulto abobalhado fazendo dancinha e sendo altamente monetizado em função disso. Interrompo só um pouquinho. Eu nem iria continuar nesse assunto. Que eu queria entrar, mas isso vai ficar para o outro dia, que é uma coisa que a gente fala muito, sobre a agressão de mulheres. Eu preciso do comercial para eu decidir o que eu vou fazer agora, tá? Se eu continuo louco. Ou não. Conseguiu agora, ficar louco com a gente. Eu preciso do comercial para pensar. Veja bem, algumas coisas acontecendo aqui pelo Facebook. Me perdoa, Rafaela, eu não vi minha agenda hoje, eu nunca esqueço. Hoje é aniversário de Rafaela. Mentira, Rafaela Pedra, eu te amo, um beijo enorme, parabéns. E esta garota tá aqui comigo, desapareceu no mundo, né? Meu Deus, tá morando no Rafa, lá parabéns. Beijos, Rafaela, beijos. E ela tá aqui, você não falou do meu aniversário, tá reclamando aqui. E outra coisa, atenção aí, pessoal da produção, Ana já viu aí? Tem uma pessoa aqui, dessa vez ela botou aqui, Emanuele. Peraí, agora quem perdi foi, isso é fake, é mentira, não é a primeira vez que ela faz isso, que ela entra pedindo dinheiro, pedindo ajuda, é fake, é mentira, não existe isso. Ela dá um telefone que o código é 74, ou seja, fora daqui, então é mentira isso aí, tá? Então não entre nessa, ela botou aqui pedindo dinheiro, pedindo uma ajuda, dizendo que tem 2 filhas, a gente já sabe que isso é mentira, a produção já está vendo. Rafaela, como eu já falei, é aniversário dela e é isso. Rafaela, um beijo para tu, fazendo aniversário. Eu vou para o comercial, a gente volta já. As promoções do Gucci para quinta, sexta, sábado e domingo já estão aí, você já pode acompanhar aí as promoções do Supermercado Gucci para quinta, sexta, sábado e domingo.